Vamos lá para aquele nosso bate-papo sobre economia, política e tudo que afeta os mercados domésticos e internacionais. Primeiro, começando por notícia política e mercado doméstico. Ontem saíram algumas notícias de que o governo pretenderia juntar na mesma mesa de negociação o Baleia Rossi, que é o responsável pela reforma tributária na Câmara, o Rauli, que tem a proposta do Senado, e o próprio governo, para chegar ali a um bem comum, um acordo comum, uma proposta que passe de fato e que seja positiva. Acho que assim, entre esses três pilares, né, é consensual que o governo é quem tem o menor protagonismo no momento, porque enquanto já temos propostas tramitando de ambos os lados, ambas as casas, Câmara e Senado, o governo ainda está em fase de finalização. Então a gente acredita que é positivo, apesar de os jornais tratarem um pouco como o governo está correndo atrás de um protagonismo, que seja, né? Acho que o objetivo, não imagino que o objetivo da equipe econômica seja um protagonismo, mas é sempre uma agenda mais positiva para o país. Então a gente vai esperar e vai aguardar o que vai sair dessa negociação. E também ainda de tributária, agora foram os prefeitos que se manifestaram sobre o assunto, né? Nessa semana a gente comentou que os governadores dos 27 estados, né, ou melhor dizendo, 26 estados do Distrito Federal, tinham conversado e chegado a um consenso sobre a proposta deles para a reforma tributária, e agora parece que quem vai partir para a negociação, ou pelo menos para tentar entender um pouquinho, são os prefeitos. Só para dar uma passadinha bem rápida sobre o que o pilar da reforma tributária vem se baseando, em cima de um IVA, né, um imposto sobre valor agregado, ou um IBS, imposto sobre bens e serviços, enfim, um imposto único, um imposto que vai unificar algumas tarifas federais. E a diferença entre a proposta da Câmara e do Senado é quais são esses tributos, essas tarifas que seriam unificadas. Tarifas estaduais e municipais. E no âmbito municipal seria o ISS. Então é claro que os prefeitos eles têm aí bastante interesse, né, em entender como é que vai ficar, qual é a alíquota, porque isso envolve efetivamente remuneração, né, arrecadação para seus respectivos municípios e cidades. Então a gente espera a partir da semana que vem aí um envolvimento um pouco maior também dos prefeitos na questão da reforma tributária. Lembra também que semana que vem a gente já tem uma volta de fato do recesso parlamentar do Congresso, né? Ele iria até 1º de agosto, que foi ontem, mas já era quinta-feira, final de semana, e a gente sabe que a semana em Brasília costuma começar às terças-feiras, então assim, para terça-feira da semana que vem, a gente já volta ali com Brasília a 100%, esperando a volta da tramitação da reforma da Previdência e também esses desenvolvimentos todos que envolvem a reforma tributária. E no âmbito internacional, Trump atacou novamente, né, no dia de ontem, e via Twitter. Lembrar aqui que a gente vinha falando nos nossos últimos encontros de que o acordo entre os Estados Unidos e China parecia estar chegando a um denominador, né? As conversas tinham voltado a acontecer, tinham se restabelecido, inclusive tinha uma delegação norte-americana na China para tratar do assunto. E aí ontem, via Twitter, no meio do dia, aqui com o nosso mercado brasileiro aberto, ele mandou um tweet separado em 4 tweets, uma mensagem, melhor dizendo, separada em 4 tweets, onde ele começa até de maneira muito cordial, dizendo que os representantes norte-americanos voltaram da China e que as conversas teriam sido muito positivas. Então, você imagina, no primeiro momento você acha que vai vir alguma mensagem positiva para essa trade war, né? E aí ele fala que a China teria se comprometido a comprar grande quantidade de produtos agrícolas norte-americanos. Só lembrar que em nenhum momento a gente viu a China concordando que se comprometeu a isso, mas que a China teria se comprometido e não fez, e também dizendo que a China enfim, ela iria de alguma maneira proibir a venda, parar de vender um opioide chamado fentanil, que é um medicamento utilizado para dor e também, claro, usado como droga, pelo meio ilícito, e que a China não teria feito, e milhares de americanos estariam morrendo por conta disso. Então, assim, deu uma pelada, né? Daí a gente já começou a imaginar qual era o tom,
para em seguida anunciar aí tarifa adicional de 10% sobre os 300 bi de produtos importados da China. E aí ele fez questão de dizer que isso é uma tarifação nova, então isso não inclui aqueles 250 bi de produtos chineses que já são tarifados em 25%. Essa tarifa entraria em vigor a partir de 1º de setembro. E aí o tweet final dele é que no futuro ele espera um diálogo positivo entre os dois países. Então, assim, acho que dá para imaginar a bomba que foi, né, esse tweet, tal qual aquele tweet que ele pela primeira vez anunciou esse aumento de tarifas, que foi num domingo, então os mercados estavam fechados e já abriram nas segundas-feiras de um mau humor. Foi no meio do dia. O mercado aqui doméstico brasileiro, ele vinha bem positivo, reagindo aí ao Copom, que cortou 50 pontos na quinta-feira e sinalizou cortes adicionais. Então a Bolsa, nesse ambiente de queda de juros e de país melhor por conta das reformas, vinha performando muito bem, subindo bastante, a nossa moeda se valorizando. E aí depois desse tweet a incerteza ganha o tom, né? Assim, acho que a gente volta para aquele cenário de que é muito difícil acompanhar esse assunto de guerra comercial, né? Assim, acho que casas internacionais, nacionais, veículos de imprensa, todo mundo tenta se debruçar sobre o tema, só que um tweet do Trump que, enfim, parte de alguma ação totalmente dele, né, decisão totalmente dele, pode botar tudo a perder, né? Pode botar qualquer certeza sobre o tema por água abaixo. Então, o que o mercado reverbera a gente pode estar aí de novo num endurecimento do assunto, né, da guerra comercial. À medida que está retarifando, fica cada vez mais longe de uma solução, isso é óbvio. E aí o efeito disso em cadeia também é bem fácil de entender. Então a Bolsa foi o ativo aqui doméstico que mais se depreciou, acabou fechando em queda. E o nosso real também se desvalorizou. Os juros estavam caindo, eles continuaram caindo, mas desaceleraram um pouco do otimismo depois do tweet. No dia de hoje, agora de manhã, foram divulgados os números de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Acho que só vale lembrar, né, que depois também da decisão de política monetária nos Estados Unidos, qualquer número de atividade americano vai ser olhado com lupa, né? Porque na quarta-feira os Estados Unidos cortaram 25 pontos na taxa de juros, mas sinalizaram que era um ajuste nos juros, um ajuste pontual e não o início de um ciclo. Então, qualquer indicador que vai ser divulgado, seja ele de preço, seja ele de atividade, o mercado vai olhar se existe ali algum indicativo em relação aos próximos movimentos. Se de fato foi só um ajuste que os Estados Unidos fez na quarta-feira e agora vai ficar um tempo aí com a taxa estável, ou se a gente vai ter uma nova queda de juros na reunião de setembro. E aí, nessa linha, os números do mercado de trabalho foram mistos, é difícil extrair uma resultante, porque o número de vagas criadas veio em linha com o que o mercado esperava, só que eles normalmente trazem alguma revisão do número do mês anterior, e essa revisão foi em baixa. E no mês anterior, o mercado de trabalho tinha se destacado bastante nos Estados Unidos pela criação de vagas, exatamente por uma criação de vagas muito forte. Então, ou seja, agora a gente descobriu que não foi tão forte assim, eles revisaram para baixo. A taxa de desemprego subiu, só que aí a gente também viu junto o aumento da força de trabalho. Então, ou seja, mais gente procurando emprego, mas a taxa subiu, então ok, não foi tão ruim assim. Nessa linha, como os números de vagas criadas no total foram piores, né, seria um movimento mais pró-queda de juros, né, assim dizer, tentando extrair esse indicativo. Só que, junto com os números de trabalho, também são divulgados os números de rendimento de trabalho. E aí os números de rendimento vieram mais fortes do que o esperado. E também revisaram para cima o mês anterior, ou seja, mais inflação. E aí, se a inflação está forte, então a gente não tem tanta necessidade de mexer em juros. Então, ou seja, os números foram mistos. A resultante é exatamente essa. Não deu para extrair tanto assim. O mercado aqui hoje amanheceu o dia um pouco melhor, agora um pouco mais de lado, tentando entender melhor, abrir os números
e imaginar aí o que vai ser o próximo movimento de política monetária lá fora. Acho que por hoje é isso, a gente não tem mais nenhum evento relevante, assim, desse nível de importância para o dia de hoje. Só mesmo lembrar que semana que vem, com a volta do recesso parlamentar em Brasília, acho que os temas políticos voltam a fazer mais preço nos nossos ativos domésticos. Então isso tem dois pontos, né? Primeiro, o mercado externo, ele começa a dividir mais as atenções com o doméstico, né? Porque hoje, nesse período de recesso, a gente está até mais focando lá fora. E o mercado acaba ficando um pouco mais volátil, né? Porque a gente sabe como é difícil acompanhar Brasília e aí, às vezes, uma declaração, né, uma entrevista de um ou outro governante, parlamentar, acaba fazendo um pouco mais de preço. Mas a gente está aí, em cima das notícias e com uma expectativa de que a volta do recesso traga uma volta de agenda, né? Uma volta ali de Brasília discutir exatamente o que importa e o que precisa para que o país esteja estruturalmente melhor e que a gente possa ter com segurança um caminho pavimentado para taxas de juros cada vez mais baixas. Então é isso, eu espero vocês na segunda-feira. Tchau, tchau, bom fim de semana. Quer fazer aquela... Eu não sei se deu para pegar ou não, O que você acha? Você tava pegando do meio, né? Pode pegar do meio, não tem problema não. Eu acho que foi.